Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria, nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, nosso segundo trimestre de 2020, com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Nosso textuário está em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Estudaremos a lição de número 2, onde vamos tratar da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, a gente pode ler o texto bíblico em classe, Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4, também versículo 9 ao 14. Estudaremos hoje sobre a nossa posição em relação a Cristo. Teremos evidência de Cristo na nossa vida, mediante pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo é o agente que convence o homem do pecado e leva à salvação da sua alma. É Deus quem concede bênçãos aos seus escolhidos. O mistério revelado na carta aos Efésios. A gratidão de Paulo. Deus é quem merece toda a honra e toda a glória. Então, Deus fará que Paulo reconheça, dos versículos 1 ao 14, que somente Deus é digno, o eterno, de tributo e de glória. Nós devemos estar sempre prontos para receber as revelações do Senhor e também dar-lhe graças e honras e glórias ao seu nome. Porque está escrito que ele revela aos seus pequenininhos. Ou seja, Paulo significa pequeno. Mateus 11, 25 diz, Jesus falando sobre a revelação à igreja. Escondeste aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Então, Paulo vai sempre repetir, porque é necessário que nós demos glória a Deus. Ele vai dizer que é o louvor e a glória que é pertencente a Deus. No céu também os anjos repetem, santo, santo, santo é o Senhor. Quem devemos adorar? Paulo, na sua carta, a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos em toda a Bíblia a revelação das três pessoas da Trindade, isto é, da divindade. Nós temos revelado no versículo 1 do capítulo 1 de Efésios, quando Paulo, ele, cheio do Espírito Santo, tem exatamente uma conotação na pessoa do Espírito Santo, porque ele é um representante do Espírito de Deus. Então, versículo 1, apóstolo de Jesus Cristo. Aqui temos a pessoa de Jesus, porque ele é um apóstolo fiel a Cristo. Versículo 2, da parte de Deus o Pai. Nós temos a terceira pessoa mencionada. A primeira pessoa mencionada é aquela que está em Paulo, porque Paulo está cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus está mencionado na vida de Paulo, porque Paulo foi enviado. O Espírito Santo enviou a igreja, enviou Paulo. Então, a segunda pessoa, Jesus. E a terceira pessoa, o Pai. Então, é o Espírito Santo que foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo da parte do Pai. João 15, verso 26. Então, Jesus também disse que o Espírito de Deus, quando viesse estar com a igreja, ele glorificaria a Jesus. Está em João 16, verso 14. Em João capítulo 17, versículo 1 e 2, Jesus disse que o Pai o glorifica, isto é, o Pai glorifica o Filho, enquanto o Filho glorifica o Pai. Assim temos uma clara referência das três pessoas da divindade, mostrando que as três estão na mesma unidade essencial que Deus é Espírito. Então, estudaremos as bênçãos espirituais, não na terra, mas as bênçãos nos lugares celestiais, onde os eleitos santos,
os predestinados são os filhos de Deus. Vamos para o nosso comentário. Efésios capítulo 1, versículo 9, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade. O mistério aqui é Cristo. Quando a gente fala de mistério que foi revelado, é Cristo. Porque lá em João, capítulo 1, versículo 18, está escrito que ele estava no seio do Pai. Foi revelado na terra como um homem. Jesus estava no seio do Pai. João 1,18. Então é um mistério que foi revelado, que estava escondido no seio do Pai. Dali do seio do Pai, Jesus foi prometido mesmo antes da antiga aliança. Jesus tornou-se em tipos na antiga aliança, pelas cerimônias dos templos e tabernáculos, por meio de pessoas, no caso José, e outras mais, Abraão, e das circunstâncias. Isto é, Jesus foi revelado na nova aliança por intermédio de tipologia. E hoje, na nova aliança, ele é revelado na igreja. Glória a Deus. As 3 dispensações na ordem. A gente pode ver a primeira, a segunda e a terceira dispensação bíblica. São 3. A primeira é a do mistério, dispensação bíblica. A segunda é a dispensação da graça. A terceira, a dispensação da plenitude dos tempos. Certo? Aqui nós temos um tempo de Deus. O autor da revista, ele nos trata muito bem sobre esse tempo, o Kairos, não o Cronos, porque esse tempo é o de Deus e não do homem. O do homem é cronológico. Então, esse tempo aqui nos leva lá para frente, para o milênio, onde Deus vai estar com a humanidade em Cristo. Glória a Deus. Sendo cabeça de Cristo e Cristo cabeça da igreja. Na parte da plenitude dos tempos, tornou-se um problema para os principados e potestades que estão na parte da região celestial. Então, nós temos uma parte na região celestial, onde estão os principados e potestades, e eles estão com problema nessa dispensação da plenitude dos tempos. Nós estamos apenas começando a aula e mostrando que a parte do reino que foi perdida, essa parte do reino aqui, ela foi perdida, porque Adão entregou, a preço de nada, de desobediência, para quem? Para Satanás, entregou para Satanás. Então esse reino veio a ser de Satanás, o domínio. Foi Jesus que disse que ele estava reinando lá em Mateus. O reino deste mundo estava nas mãos de Satanás. Foi Jesus que foi tentado a receber este reino. O que nós podemos observar é o seguinte, presta atenção, mesmo com essa parte, por causa do pecado, sendo entregue a Satanás, essa parte aqui que foi perdida, a parte do reino, esta parte será resgatada aqui, Essa parte do reino, aqui é o reino de Deus, o reino todo, espiritual e físico. Espiritual e físico. Então, essa parte física aqui, ela será recuperada aqui, durante a dispensação da plenitude dos tempos. Deus resgatará essa parte. Apocalipse diz que os reinos deste mundo, que este reino, tornaram a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Então, será 100% de Cristo. Glória a Deus. Os reinos do mundo passaram a ser do Senhor Jesus. Amém? Seria exatamente, essa parte aqui, essa parte aqui, recuperada, 100%, que foi perdida no dia em que Adão pecou. Amém? Então, o que nós podemos observar é que nessa dispensação da plenitude dos tempos, Jesus vai implantar o seu governo milenial, que é 1000 anos sabático, que a terra estará descansando. Glória a Deus.
é uma maneira de descanso da terra. Quando todas as atividades humanas param, é uma maneira de um descanso da terra. Então, são 1000 anos sabáticos que Deus está cobrando da terra. Enquanto os homens trabalham esses 6.000 anos de história incansavelmente, no milênio, Deus cobrará este descanso. Então, depois que todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, isto é, quando o Filho reinar sobre todos, isto é, quando o pecado deixará de existir e quando a morte for aniquilada, então o Filho entregará o reino ao Pai, isto é, se sujeitando. Como diz, o Filho se sujeitará ao Pai. Para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Será no corpo do Filho, Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. É o desejo do Pai que toda a plenitude da divindade, Espírito Santo, Pai eterno e o Senhor Jesus Cristo esteja em um corpo, isto na plenitude dos tempos. Porque hoje só o Filho detém o corpo. O Pai não tem corpo físico. O Espírito Santo não tem corpo físico. Então, é apenas um contrato de ficar à direita. Está em Salmo capítulo 110, versículo 1. Meu filho, fique à minha direita, até que os teus inimigos sejam derrotados debaixo dos seus pés. Depois disso, como o Filho venceu tudo os seus inimigos, vai cumprir Apocalipse 3 e 21. Assim o Filho sentará no trono do Pai, isto é, o governo central, como esteve sempre na história, antes do Cristo sentar à direita. Havia um único trono e um só assentado. Então haverá, na plenitude dos tempos, este único trono e um único ser assentado. E a plenitude da divindade estará naquele corpo que foi preparado para os três. Foi Deus quem disse, no Gênesis, quando disse, Gênesis 1 e 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus tem uma imagem, e esta imagem é o corpo do seu Filho, para que os três estejam nesse corpo na plenitude dos tempos. Mas, por enquanto, o Filho está à direita do Pai, aguardando essa plenitude dos tempos, aonde nós veremos. A Bíblia diz que nós veremos em João 14. Foi Jesus quem disse para os discípulos, vós me vereis, eu no Pai e o Pai em mim. É do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade esteja no Filho. Corporalmente, glória a Deus. Então, Deus, na eternidade, será revelado nas três pessoas, no único corpo do seu Filho. Glória a Deus. Então, a parte do reino que foi perdida, ela será alcançada por Jesus Cristo. Porque Jesus alcançou esta salvação, tanto dos homens como da terra, Jesus alcançou na cruz do Calvário. Assim, comprando os homens e resgatando a terra, o homem terá uma plenitude nesse tempo, glória a Deus. O que nós observamos é o seguinte, como Jesus já resgatou os homens e continua resgatando os homens, aqui nós temos a dispensação da graça, Jesus, ele resgatará a terra em sua plenitude, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? O que é isto? Nós estamos mostrando os dois tempos, ó, dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. A dispensação do mistério
é quando Jesus ainda não havia se revelado como homem. Tudo isso para trás, desde a eternidade até o nascimento, Jesus era um mistério escondido no seio do Pai. Glória a Deus. Depois da encarnação, Jesus nunca mais voltou a ser rocha, nem capitão do exército do Senhor, como anjo. Ele nunca mais voltará a ser fogo, como ele se apresentou a Moisés, e nem como nuvem, como se apresentou lá no meio do povo de Israel. Tudo isto eram tipos e revelava a presença de Jesus. Mas hoje, Jesus está como homem. E Paulo disse, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É o corpo definitivo da revelação da tripersonalidade da divindade. O que nós temos é o seguinte: os reinos do mundo tornaram ser do seu Senhor e do seu Cristo, na plenitude dos tempos. Tudo isto por quê, meus irmãos? Porque alguém pergunta, hoje não era para Jesus já governar sobre a terra? Porque não já governa sobre uma parte dos homens? E a terra? Porque o porceiro, Satanás, ainda não saiu da terra. Isto é, ele estava como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, o porceiro, Satanás, ainda não quis sair da terra. Com isso, fez com que o digno Jesus, o cordeiro que foi morto, chegasse à destra do Pai e tomasse o livro da mão, Apocalipse 5. E assim a gente pudesse ver que aquele livro, que é o documento legal da terra, que estava nas mãos do Pai, colocasse nas mãos do Filho, porque o Filho veio como resgatador. Como o porceiro não quer sair, ele voltará como vingador na sua segunda vinda, quando ele voltará em glória e todo olho verá. O que nós temos é que o livro que está na mão do Pai é um livro que tem 7 selos. E os 7 selos sendo desatados, os selos do Apocalipse serão rasgados um por um. E o rompimento desses selos quer dizer que está sendo legalmente que o remidor, Jesus, se apresente como vingador na sua segunda vinda em glória. E que o vingador tem toda a autoridade judicial para expulsar o porceiro da propriedade que não é sua. Glória a Deus. Então, o diabo é apenas porceiro, não é herdeiro. Ele apenas tomou posse, ele não é o dono. Glória a Deus. Com isso, Jesus, na sua segunda vinda em glória, ele vai vir como vingador. A razão de romper-se a guerra chamada Armagedon, na sua segunda vinda. A lição também trata sobre a Trindade revelada na carta de Paulo aos Efésios. Nesta divindade, há 3 pessoas. Há uma pluralidade de personalidade na essência da divindade. Nós temos evidências dessa pluralidade de pessoas quando nós estudamos sobre Deus. Então, essa essência espiritual divina revela a tripersonalidade. Quando Deus fala na criação do homem, Gênesis 1:26, quando ele diz que há uma imagem, e ele diz, é nossa, isto é, para os 3. Quando ele diz façamos, não pode uma pessoa dizer façamos, já que o sujeito está em oculto, requer o pronome, melhor, a terceira pessoa do plural, isto é, nós façamos. A primeira seria eu, não dá. A segunda, tu, não dá. A terceira, nós façamos, é plural. Então, quando Adão foi expulso, eles, os 3, falaram, o homem é como um de nós, plural. Na confusão de língua em Babel, Deus falou no plural,
desçamos nós, confundamos nós. As sugestões de frases que indicam mais de uma pessoa e nunca mais de um Deus, mostrando que até mesmo no batismo o Pai falou do céu: este é meu filho em quem me comprazo, enquanto o Espírito Santo descia em forma corpórea de uma pomba, mostrando Jesus sendo batizado, o Espírito sendo descido e o Pai falando no céu. Na bênção apostólica também há menção das 3 pessoas: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Quando a gente estuda Efésios capítulo 1, versículo 13, a lição também vai tratar sobre o selo do Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? O selo do Espírito Santo vem depois de você ter crido em Jesus. Leia Efésios capítulo 1, versículo 13. Depois de ter crido, fostes selados. Glória a Deus. O batismo do Espírito Santo não é o selo. O selo, todo salvo tem. O batismo com o Espírito Santo, nem todo salvo tem. Mas o batismo com o Espírito Santo não é o selo. Muitos confundem erroneamente com o batismo com o Espírito Santo. Veja, na ocasião de nossa fé em Cristo, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito humano. Com isso, quando pela fé, cremos em Jesus e o Espírito Santo está no nosso espírito humano, a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito são selados para a redenção. Glória a Deus. É o Espírito Santo que faz a documentação. Ele é o providenciador da nossa adoção. É Ele quem coloca no cartório do céu o nosso nome. Ninguém vê quando isto acontece, esse trâmite, quando vem estar realmente em pauta. O que, na verdade, é feito na hora da confissão da fé de uma pessoa que recebe a salvação depois de ter ouvido o Evangelho. O selo, ele atua no corpo. O selo é exatamente que garante a ressurreição. O batismo com o Espírito Santo é para a alma e para o corpo. O batismo com o Espírito Santo garante o testemunho de você falar de Cristo, enquanto o selo garante a sua salvação. O selo assegura nossa herança, a vida eterna. É o selo que é a prova de que Deus tem poder sobre o nosso corpo. É o selo garantido na crucificação de Cristo, que o nosso corpo é propriedade adquirida na ocasião da redenção final. Nós não seremos confundidos por causa do selo. É o selo que é requerido na passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Sair da terra para o céu é o selo, louvado seja Deus. É o selo, a garantia da nossa ressurreição corporal. Glória a Deus. Antes da nossa reunião com Ele nos céus. É o selo, a garantia de que nós vamos ressuscitar e glorificar eternamente a Deus no nosso corpo. É o selo, glória a Deus, é o selo. Mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, os anjos nos conduzirão às mansões celestiais, à nova Jerusalém, porque a encomenda está selada e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A eleição, como está na nossa lição, é algo muito sério. Nós devemos entendê-la desde o seu princípio, a começar a eleição dos anjos, passando por Adão e até chegar à igreja. Como isto acontece? De acordo com 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 10.
Glória a Deus. Vamos fazer a nossa segunda parte desta aula. Glorificado seja Deus. Se vocês quiserem estudar conosco pelo zap 85991 28 12 60. Glória a Deus. Nos ajude a manter esse canal no ar. Envie uma doação de qualquer valor e você nos ajuda a manter esse trabalho, que é um trabalho que vai a todos quantos estão neste mundo, que acessa o YouTube, que alcança milhões e milhões de vidas. Deus abençoe em Cristo Jesus e vamos para a nossa segunda parte. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos e até a nossa segunda parte. Amém.